E nesse último dia do ano, nesse 31 de dezembro, a gente faz agora um balanço sobre o primeiro ano do governo do presidente Jair Bolsonaro. Temos o prazer de conversar a partir de agora com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Ministro, bom dia. Obrigado pela gentileza por atender ao nosso convite nesse último dia do ano. Obrigado pela participação. Bom dia, Vitor. Bom dia, Adriano. Ô ministro, esse ano foi marcado por uma grande vitória na área econômica do governo, que foi a aprovação da reforma da Previdência. Já desde a campanha ou naquele período de transição, a equipe do presidente Bolsonaro já falava em conseguir aprovar as mudanças nas regras de aposentadoria já durante o primeiro ano de governo e, de fato, isso aconteceu. Não ficou para o primeiro semestre, como chegou a ser dito, não foi aquela economia de R$1 trilhão, como também foi ventilado lá atrás, mas houve a aprovação da reforma da Previdência, que foi uma vitória significativa. Mesmo assim, houve alguns atritos com o Congresso Nacional, uma dificuldade no relacionamento entre executivo e legislativo, principalmente na primeira metade do ano, e agora, especialmente com a saída do presidente Jair Bolsonaro do PSL, com a criação desse novo partido dele, o Aliança pelo Brasil. O senhor acredita que pode haver mais dificuldade nesse relacionamento em 2020? Julga que houve alguma dificuldade em 2019 e isso pode continuar em 2020? Qual a avaliação do senhor? Bom, Vitor, primeiro a gente tem que lembrar a herança que nós recebemos, né? Um país devastado pela má gestão, pelos compromissos ideológicos. Quero só lembrar que o Lula e a Dilma emprestaram 17,4 bilhões de dólares de dinheiro brasileiro para os amigos comunistas e socialistas da América Latina e da África. Já nos devem 2,4 bilhões e nos obrigaram este ano, eu digo nos obrigaram porque o ministro Paulo Guedes e eu somos os responsáveis pela Junta de Execução Orçamentária, a retirar do orçamento deste ano 442 milhões de reais que deixaram de ir para hospitais, segurança, educação, infraestrutura e foram pagar os juros da dívida desses países para os quais o Brasil emprestou esse dinheiro. Então, os danos causados pelos 16 anos de Lula e Dilma, ainda levaremos muito tempo para corrigir todos. Mas nós começamos a correção através da redução da estrutura do governo, os 22 ministérios, com a Lei da Liberdade Econômica. Pela primeira vez desde que o Brasil é república, o cidadão passa a ter ele a verdade e a primazia diante do agente público. Isso é uma mudança estrutural impressionante. Já é lei no Brasil. Recentemente, lá no Rio Grande do Sul, a lei foi aprovada. Eu tive a honra de quem aprovou a lei foi o meu filho, que é deputado estadual lá no Rio Grande do Sul. Da mesma maneira, nós fizemos, e aí eu vou discordar respeitosamente de ti, 850 bilhões é apenas o cálculo seco da reforma da Previdência. Se nós levarmos em conta as demais medidas que nós aprovamos, nós temos mais de 1 trilhão e 100 bilhões de economia nos primeiros 10 anos. É importante lembrar que antes de mandar a reforma, foi o primeiro governo que mandou medidas provisórias para combater fraudes no INSS, por exemplo. E se nós crescermos, e vamos crescer, a mais de 2% ao ano nos próximos anos, a economia entre o 11º e o 20º ano, ela pode se multiplicar por 2 ou até por 3, dependendo do desempenho da economia brasileira. Portanto, o que nós estamos falando aqui é de uma reforma da Previdência que o governo Bolsonaro fez, que é a maior reforma da Previdência em um país ocidental, de uma única vez, com amplitude e que tem uma grande externalidade. Ela solveu fiscalmente o Brasil para os próximos 30 anos. E talvez o grande mérito desse ano, de todo o trabalho feito pelo presidente Bolsonaro e a sua equipe, é a recuperação da confiança interna. E onde é que a gente mede isso? No último trimestre, quer na área de serviços, quer na indústria, quer na agropecuária ou quer na área de comércio. E nós medimos também isso no campo externo, pelo fantástico interesse que os grandes investidores têm no Brasil. Nós aqui na Casa Civil coordenamos o PPI, que é o Programa de Parceria de Investimentos, que realizou 36 leilões,
arrecadou R$500 bilhão, 90 bilhões de bônus e 442 bilhões de investimentos nos próximos 20 anos, sem contar impostos e royalties. Ou seja, é um novo Brasil que está nascendo. Ministro, dessas metas todas propostas, estipuladas para 2019 pelo governo e cumpridas, qual, na opinião do senhor, foi a principal conquistada? E também, por que não, qual a maior dificuldade que o senhor entende que o governo viveu nesse primeiro ano? Adriana, a mais importante, sem dúvida nenhuma, é a Lei de Liberdade Econômica, porque ela muda o posicionamento. Quando a gente olhava para os Estados Unidos e dizia eles que foram muito mais pobres do que a gente no passado, por que eles ficaram do jeito que estão, fortes, poderosos, né? E com uma sociedade muito próspera? Porque eles respeitaram esse princípio. O cidadão sempre teve razão diante do agente público, até que o agente público mostrasse o contrário. Aqui no Brasil, desde a época do Império, o cidadão sempre foi súdito. A República veio, mas a República foi um movimento da elite brasileira, da época, né? E aí o que aconteceu? O cidadão continuou sendo súdito. O primeiro presidente que coloca o cidadão como centro de tudo é o presidente Bolsonaro. Então, este é um marco histórico, e quanto mais o tempo passar, mais as pessoas vão se aperceber de quanto isso foi importante. E a segunda coisa muito importante foi a reforma da Previdência, porque ela, ao resolver fiscalmente o Brasil, ela deu ao Brasil previsibilidade. E essa é uma palavrinha mágica no mundo dos investimentos, porque ela permite o cálculo econômico. Ou seja, um grande investidor, vamos pegar um exemplo concreto para o nosso ouvinte da Jovem Pan entender. Nós temos uma ferrovia, e o Brasil viveu 6 décadas em cima de pneu, só em rodovia, né? O Brasil tem um custo logístico muito alto, da porteira da propriedade para dentro, o Brasil é o mais competitivo, é o produtor que produz com menor uso de defensivo químico, que tem melhor acumulação de carbono, é o que mais protege a água, que mais protege o solo. Portanto, o Brasil tem, por quilo de proteína animal ou vegetal produzida no mundo, a melhor qualidade técnica. Nosso problema sempre foi o custo de transporte, ou seja, da porteira para fora, o Brasil tem um custo médio de 40% a mais por tonelada embarcada. Então, a Ferrogrão, que é uma ferrovia que vai sair ali do centro-oeste brasileiro, do Mato Grosso, 933 quilômetros, e vai até Miritituba, essa é uma ferrovia que tecnicamente se chama Greenfield. Ela é do zero absoluto até ela estar pronta e entregue. Custa 3,3 bilhões de dólares de investimento. Até 7 meses atrás, Adriano, nós não tínhamos nenhum player interessado. Nós não tínhamos nenhum país do mundo, nenhum conjunto de empresas, nenhum conjunto de planos de pensão ou fundos interessados em investir. Entregamos os documentos da Ferrogrão agora, no final de dezembro, para o TCU, que começa a sua análise. Nós calculamos que esse leilão vai acontecer entre o mês de maio e o mês de julho do próximo ano. Sabe a boa notícia? Graças à previsibilidade, à recuperação da confiança externa, o Brasil vai ter 3 grandes players, os russos, os chineses e os árabes, que vão disputar para ver quem é que vai investir 3,3 bilhões de dólares no nosso país. Ou seja, esta ferrovia vai dar segurança alimentar para a Ásia e para o leste europeu, porque ela reduzirá em 70% o custo de transporte de tonelada embarcada. Ou seja, o Brasil fica mega competitivo. Além da gente ter muito bom para dentro, vai ficar muito bom, muito melhor para fora da nossa propriedade rural. E só para terminar, menos de um minuto. Claro. Nós teremos 35, quando terminar o governo Bolsonaro, nós teremos 35, o primeiro mandato, nós teremos 35 mil quilômetros de ferrovias novas ou renovadas no país que antes era da estrada de rodagem. A partir de agora vai ser da ferrovia, da navegação de cabotagem e da aviação regional. Ou seja, o Brasil vai ter os 4 modais a pleno dentro dos próximos 3 anos. Esse é um legado extraordinário para o futuro dos nossos filhos.
Também participando da nossa entrevista com o ministro Onyx Lorenzoni, Rodrigo Constantino. Você, Constantino, sua pergunta. Bom dia, ministro. Num ato de bastante coragem, o governo Bolsonaro rompeu com o presidencialismo de coalizão. Não loteou ministérios com base em acordos políticos, não partiu para o toma lá da cá. Isso gerou muita incerteza no começo sobre a governabilidade do governo, e não obstante, as reformas foram entregues, as principais pelo menos passaram, surpreenderam alguns. Eu queria que o senhor fizesse um balanço desse primeiro ano, de como está essa questão da articulação do Executivo com o Congresso e como é que fica daqui para frente. Bom, primeiro, prazer em te ouvir e muito obrigado, né, pela pergunta, porque ela, como sempre, muito inteligente. Realmente esse era o nosso grande calcanhar de Aquiles. Como é que nós enfrentávamos um Congresso que saiu de uma eleição disruptiva, a eleição do presidente Bolsonaro, primeiro, reequilibra o Brasil. Durante 3 décadas, o Brasil foi um país torto para a esquerda. Começa lá com o Fernando Henrique, de maneira muito marcante, né? E acaba se concluindo lá com Lula e a tragédia que foi Lula e Dilma. O Brasil não tinha uma direita, o presidente brasileiro, hoje, Jair Bolsonaro, levanta uma direita no Brasil, reequilibra-se o jogo político brasileiro, a democracia brasileira hoje está equilibrada, tem direita e tem esquerda. O presidente, de maneira muito sábia, construiu uma aliança conservadora-liberal, conservadora nos costumes e liberal na economia, deu carta branca a seus ministérios, rompeu com o presidencialismo de coalizão, que começa lá no governo Sarney e que tem talvez os seus 2 piores expoentes no Mensalão e no Petrolão, ou seja, a sociedade rejeitou isso. Desde 2013, os movimentos sociais começaram a se organizar no Brasil. Graças a Deus, o Brasil tem uma rede hoje de troca de informações por redes sociais, que permitiu que mesmo alguns veículos fazendo uma campanha de tentar trucidar, destruir a imagem do presidente Bolsonaro, hoje presidente, na época candidato, as redes sociais restabeleceram a verdade. O presidente construiu uma conexão impressionante com a sociedade brasileira, através daquele versículo bíblico, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E o que temos? Nós, quando assumimos aqui no dia 3 de novembro, lembrar que eu tive a responsabilidade que o presidente Bolsonaro me colocou para fazer a transição, não tinha uma fórmula, não tinha como dar um Google, Rodrigo, e ver, bom, o que bota no lugar de um presidencialismo de coalizão? Como é que se faz uma relação estável com o parlamento? Antigamente, do primeiro para o segundo turno, Rodrigo, tu vai lembrar disso, né? Os ministérios todos eram loteados. Se sabia já de antemão quem ia comandar o ministério A, B, C e D. O presidente pôde montar um ministério com a total independência, pôde buscar técnicos, né, como o Paulo Guedes para a economia, o Moro, né, para a área da segurança, da justiça, e o Tarcísio, por exemplo, para a área de infraestrutura, que está fazendo um trabalho admirável, a Tereza Cristina, Mandetta, e por aí sucessivamente. Montou um time muito bom. E a relação com o Congresso, pela primeira vez a gente teve um presidente que ampliou os poderes do Congresso Nacional. Nós temos 249 novos deputados e 49 novos senadores, fruto dessa eleição disruptiva, que foi a eleição de 2018. E todo mundo sabe que precisava mudar. E aí, com paciência, com muito diálogo, o presidente foi abrindo mão de poder. Hoje todo mundo sabe que o parlamento tem muito mais poder em dezembro de 2019 do que tinha em dezembro de 2018. Ele hoje tem uma série de ações sobre o orçamento e de definições de políticas públicas que não tinha antes. O presidente, que passou 28 anos da sua vida no Congresso, respeita isso, não brigou com isso, e a gente vem com paciência e com resiliência construindo uma relação que está dando resultado. Quer dizer, as grandes coisas, a reforma
da Previdência, o pacote anticrime do Moro, a lei da liberdade econômica, estas grandes mudanças estruturantes da sociedade brasileira, o parlamento teve sensibilidade. Ministro. Nós tivemos 379 votos na reforma da Previdência. Isso foi um feito. Ô ministro, e tem, apesar desses resultados positivos, tem alguns veículos de imprensa especulando a possibilidade de uma reforma ministerial no ano que vem, a possibilidade de que o presidente Jair Bolsonaro troque ministros em 2020. Queria ouvir do senhor, existe essa possibilidade? O senhor tem alguma informação a respeito disso? Alguns veículos, inclusive, colocam o nome do senhor como uma possível mudança, colocam a saída do senhor da Casa Civil e a transferência para um outro cargo como uma possibilidade. Queria ouvir do senhor, haverá reforma ministerial e o senhor pretende deixar o cargo? Bom, primeiro, Vitor, a gente, lamentavelmente, no Brasil, tem uma parte da imprensa, né, da extrema imprensa, que resolveu se conectar, né, com uma postura absolutamente ideologizada, né? E tem uma tática de tentar dividir o governo. O maior elogio que nós recebemos são as críticas da Globo, as críticas da Folha de São Paulo, né, da Veja. Por quê? Porque quando dizem que o ministro A não funciona, que o ministro B não sei o quê, e os resultados estão aí, é porque a gente está fazendo direito. Esse é um governo que fala pouco, o seu time de ministros fala pouco, é um time que trabalha quieto, produz muito resultado, e os resultados vão aparecendo. Nós recebemos o Brasil com 139 bilhões de déficit, vamos entregar com um déficit bem menor. Tivemos que contingenciar nos primeiros semestres 34 bilhões de orçamento, terminamos o ano sem nenhum contingenciamento. Como eu já disse, arrecadamos do PPI R$500 bilhão, que vão virar investimentos, emprego e prosperidade para o nosso país. Nós estamos recuperando a confiança interna, está aí o melhor Natal do comércio da última década. Nós recuperamos a confiança externa. É muito bacana tu ver um árabe levantar num seminário e dizer: a gente não acreditava que o Brasil podia fazer o que está fazendo. O PPI, que a Casa Civil administra, que é o Programa de Parceria de Investimentos, realizou 36 leilões esse ano, vai realizar talvez, vamos tentar chegar ao dobro disso para o próximo ano. No ano mais difícil, geramos 1 milhão de novos empregos. No ano que vem, a nossa expectativa é de gerar mais de 2 milhões de novos empregos, ou seja, recuperar a confiança interna, o brasileiro poder olhar. Quando o presidente Bolsonaro vai a algum lugar, eu já acompanhei ele em vários, as pessoas vão para a rua de quê? De verde e amarelo, Vitor. Se recuperou, as pessoas voltam a acreditar no Brasil. Então não haverá reforma, é isso, ministro? Voltou a ter Voltando à pergunta. Confiança. E tudo isso foi construído por este time. Para que vocês tenham uma ideia, nós temos o padrão de governança pública da OCDE. De julho para cá, só com os ministérios, nós realizamos 39 reuniões. Nós realizamos setoriais com 4, 5 ministérios e mais setores da economia brasileira, 315 reuniões. E se alguém tem alguma dúvida, olha as imagens da Bahia ontem, do presidente lá. Lá diz que a Bahia é petista, que o Nordeste é petista. Olha o povo da Bahia, ou do Belém do Pará, ou de Pernambuco, aonde ele vai, ele é recebido com carinho. Ou seja, a população brasileira olha para o presidente, tem confiança nele, gosta do jeito simples dele, se identifica com ele. E o que acontece? O governo funciona. E isso está incomodando muita gente. Então, como é que a gente faz para o governo não funcionar? Tenta desfazer o time, mas eles não sabem que aqui a gente é agarrado com Deus, unido ao presidente, e lealdade é uma palavra praticada de maneira muito forte entre nós todos. Só para fechar, então, ministro, não deve haver reforma, é essa a conclusão, né? Rapidamente. É tira pura, é barrigada aí da Globo, Folha de São Paulo, esses jornaizinhos aí. Ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, muito obrigada pela entrevista nessa manhã aqui para a Jovem Pan, para o Jornal da Manhã. Um grande abraço, bom trabalho para o senhor e, por que não, também um bom fim de ano, excelente 2020. Deixa eu desejar para vocês, para ti, Adriana, para o Rodrigo, para o Vitor, para toda a equipe da Jovem Pan, né, um ano feliz, abençoado. Agradecer muito a forma correta como vocês
fazem jornalismo, coloco os dois lados, o ouvinte ou, né, quem está sintonizado toma a sua decisão. Parabéns à Jovem Pan pelo belo trabalho feito e desejar um novo ano muito feliz e dizer que a gente está trabalhando hoje, no último dia de 2019, para fazer um 2020 muito feliz aí, e um novo Brasil está nascendo para todos os brasileiros. Muito obrigado, senhor.